programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora e convida você para fazer parte, para você dar as mãos para todas as pessoas que estão querendo fazer parte, sabe do que? Da solução, porque os problemas estão aí, a mídia espalha os problemas, mostra o que está acontecendo de ruim, mas o mais importante é você saber qual o caminho que você pode trilhar para fazer parte da solução. E você pode ser voluntário, ajudando pessoas na área que você quiser. E se você não sabe como ajudar, é só você entrar lá no nosso Face, programa Trilha Social, e você vai assistir todas as pessoas que passaram por aqui. Todas elas fazem algum trabalho para a sociedade, oferecendo a melhoria dessa nossa sociedade, oferecendo aquilo que eles têm de melhor em seu coração e também o que eles têm de melhor em seu conhecimento, compartilhando. Afinal de contas, compartilhar é a única forma da gente crescer. Se todos nós fôssemos iguais e não tivéssemos diferenças para compartilhar, como é que nós poderíamos pensar diferente, nos corrigir, nos melhorar? Então, o compartilhamento nos ajuda a fazer a trilha do bem, né? E isso vai fazendo com que todos nós possamos nos sentir parte dessa sociedade, mas aquela parte que faz a diferença, que faz essa sociedade crescer espiritualmente, que faz essa sociedade crescer socialmente e também na solidariedade. E também em cidadania, afinal de contas, nós precisamos de praticar a cidadania. Todo mundo fala de cidadania, mas praticar cidadania é algo que depende de cada um de nós. Eu vou contar uma história para vocês muito interessante, que é a respeito de um senhor que tinha uma casa muito bonita, um jardim imenso, e ele plantava as árvores e ele não regava. O vizinho ficou intrigado e chegou para ele, bateu na porta da casa dele e falou assim: olha, vizinho, eu vejo que o senhor plantou muitas árvores aqui, elas estão pequenininhas e o senhor não rega. E aí falou a voz da sabedoria. Esse senhor, ele comentou com esse rapaz que veio até a casa dele: olha, eu plantei todas essas árvores e eu não rego para que ela não se acostume a ter água todos os dias, e dessa forma, tendo água todos os dias, ela não vai buscar, a raiz dela não vai buscar o mais profundo, aquilo que é mais necessário para ela. Ela não vai buscar a sua própria raiz. E quanto mais fundo ela vai para buscar os elementos que ela precisa para crescer, mais forte ela vai ficar. Ela pode até demorar um pouco mais de tempo, mas não terá nenhuma estação depois que poderá derrubá-la. Então é dessa forma também que eu penso que todos nós, seres humanos, podemos aprender essa lição. Nós temos que buscar as nossas raízes, ir cada vez mais fundo para saber de onde a gente veio, para que a gente possa saber para onde nós queremos ir, mas com as nossas raízes fincadas, firmes, fortes, para seguir em frente. Porque quando você rega demais, a pessoa se acomoda e não vai buscar desenvolver todos os talentos que tem. Então, dessa forma, nós podemos crescer muito mais. Fica a dica desse grande ensinamento. Vamos buscar as nossas raízes e fortalecê-las, né? E falando em raízes e falando em fortalecer raízes, hoje nós estamos recebendo aqui João Bastos, que é psicólogo, trabalha com constelação familiar também, é uma pessoa que trabalha com pensamento sistêmico, e nós vamos falar sobre as raízes. Não são as raízes dos problemas, mas as raízes para a gente buscar a solução. Como é importante a gente ter pessoas que façam trabalhos como João Bastos faz. João Bastos, prazer em receber em nosso programa.
É um prazer estar aqui com você, né? Muito obrigado pelo convite, Maristela. Eu admiro muito esse trabalho que você faz. O voluntariado é algo tão importante, né? Num país que tem tantas desigualdades e que uns têm mais, né? Outros têm menos, né? E aí nós podemos, de alguma forma, contribuir um pouco, né? Com conhecimento, com recursos, ou da forma que cada um precisar. Então, eu admiro bastante esse seu trabalho, é uma honra estar aqui, né? Muito obrigado por esse convite, obrigado por você que está aqui me assistindo. E hoje, essa história, né, que a Maristela contou, dessas raízes, né, profundas, me tocou bastante, viu? Me tocou muito, porque a principal raiz que nós temos, né, são os nossos pais, é a nossa família, né? E às vezes nós estamos desconectados da família. E é disso que eu vou falar aqui hoje. Isso. E assim, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam, nós vamos aprofundar um pouco sobre esse assunto, né, das nossas raízes de família. O que é o pensamento? Que a gente fala é constelação familiar e pensamento sistêmico. Porque para você pensar em termos de colaborar com a constelação familiar, com as famílias, né, ajudar as famílias a se reconectarem, é preciso ter a mente aberta e um pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico, João? Perfeito, excelente pergunta. Porque a gente escuta falar tanto, né, de constelação familiar, e aí cabe, né, para você que está ouvindo pela primeira vez, né, o que é, né, constelação familiar. Então, uma constelação familiar é um posicionamento, ou seja, de que forma que a gente posiciona, né, como numa constelação, né, cada planeta tem ali o seu lugar. Então a família também, cada elemento da família tem o seu lugar. Então a técnica de constelação familiar é fazer ajustes para que cada elemento esteja posicionado de uma forma que equilibre o todo, né? Que aquele todo fique equilibrado, então que a família fique equilibrada. Então hoje nós temos muitas famílias, né, que estão em desequilíbrio, porque as coisas estão posicionadas de forma errada, né? E você sabe, tem filhos, né, que querem estar no lugar dos pais, né? Tem pais que não respeitam também, né, a posição dos filhos, né, ou não possibilitam que os filhos tenham uma vida, tenham uma dinâmica. Ou tem irmãos, né, que não se olham e etc. Então as famílias estão muito disfuncionais. Aí, através da constelação, nós vamos reposicionar, né, vamos ajudar as famílias a reposicionar isso. Porém, o que ocorre? Esse reposicionamento ele não pode partir de um pensamento, como nós temos, o pensamento de responsabilizar, por exemplo, partes. Normalmente a gente vai responsabilizar, essa família está assim porque aquele pai abandonou a família. Ou essa família está assim porque tem um filho, né, que está desviado, que está no alcoolismo ou que está usando drogas. Ou essa família está assim porque teve abandono ou teve traição e etc. Quando nós pensamos dessa forma, nós estamos falando de pensamento tradicional, de um pensamento que julga certo e errado, e bom e mal em todas as coisas. E sempre procura um responsável, ou seja, a gente tem que responsabilizar alguém ou alguma coisa por isso está acontecendo. Então polariza. Tudo que polariza, você não consegue, quando você polariza, você não consegue achar solução. Sim, exatamente. E também porque você, achando um responsável, a gente tem a sensação de que o problema está resolvido. Ou seja, se eu já decidi que nessa família o responsável é aquele filho, né, que é a ovelha negra da família, que não respeita os pais e etc., ele é o responsável por todo o problema da família, eu não preciso mais olhar para o resto. Se as outras coisas na família estão funcionando. Você entende isso que eu estou falando? Você que está me ouvindo, já percebeu isso? Às vezes na sua família, mas às vezes em outras famílias, onde algo não está funcionando? Então, desse modo a gente não consegue, a nossa consciência, a consciência que nós temos é uma consciência de culpa e uma consciência de responsabilizar. Nós precisamos mudar a consciência. E aí entra uma coisa, pensamento sistêmico complexo. Ou seja, quando a gente fala de sistemas, nós estamos falando de vários elementos que se interrelacionam. Por exemplo, né, quando a gente fala
mesmo do sistema solar. Tem vários planetas, né, tem vários astros que vão se interrelacionando e são atraídos através da gravidade, etc. Eles mantêm ali as posições de um determinado conjunto. Então isso é um sistema. A família também é um sistema, onde cada pessoa, né, tem o seu lugar. Então pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, tio é tio, avô é avó. Cada um está ali dentro dessa família. Então essa família é um sistema. Então um sistema é isso. O que é pensamento sistêmico? É justamente um pensamento que não pensa cada indivíduo como responsável pelo que acontece, mas entende que tudo que acontece nesse sistema depende, né? Então, nesse sistema familiar, né, no caso... Está interconectado com toda a família. Está interconectado, e o que acontece com um elemento, por exemplo, esse elemento que está sendo acusado dentro da família, não é uma coisa só dele, mas de todo um conjunto desse sistema. O pensamento sistêmico vai fazer com que as pessoas parem de olhar acusando alguém para olhar como funciona esse sistema. Como é que esse sistema familiar chegou a poder possibilitar a existência de uma determinada situação que não é boa hoje. E no pensamento sistêmico, dentro da constelação, também tem a questão do pertencimento, tem também cada um ocupar o seu lugar, a sua hierarquia, porque tem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, cada um, e às vezes o caçula, ele se sente maior do que aquele que veio primeiro. Como é que é essa dinâmica? Perfeito. Então, quando a gente fala então de pensamento sistêmico, nós vamos falar principalmente no pensamento sistêmico, a família ele é um sistema que busca sobreviver. Tá? Então, um sistema ele quer sobreviver, ele quer continuar. Para o sistema sobreviver, ele precisa de algumas coisas. Por exemplo, nós precisamos aproveitar a experiência que os nossos antepassados tiveram. Tá? Então, se os nossos antepassados já passaram por situações difíceis e complexas, eles aprenderam como superar essas situações. Ou seja, essa experiência dos antepassados vai ajudar os novos, né, os mais recentes, a conseguir sobreviver também. E também dá um passo a mais. Sim. Porque se ele já tem essa experiência, veja, da forma como você está explicando, eu entendo assim, se a gente fosse olhar para a nossa sociedade, há anos atrás, nós não tínhamos estradas, né? Andávamos a cavalo, era carroça, nós não tínhamos estradas como nós temos hoje, asfaltadas. Então, esses ancestrais nossos que fizeram isso, prepararam esse futuro para a gente, né? Nós hoje temos todas essas facilidades em função desses antepassados. E na família não é diferente. Perfeito, isso mesmo. Então, quando a gente passa a pensar sistemicamente, então essas informações, né? Então esses conhecimentos que vão ajudar os próximos a sobreviverem, então primeiro dos pais, né? Então os pais para os filhos, depois dos irmãos mais velhos para o mais novo, porque o irmão mais velho ele aprende antes. Então, o que ele aprende pode servir para o próximo, tá? E os irmãos, de bom e de ruim, né? De bom e de ruim, exatamente. Mas vamos pensar em sistema, tá? O sistema, então, como ele não tem o bom e ruim, por exemplo, primeira coisa, né? O sistema, não tem o julgamento. Ele não tem o julgamento. Agora quem falou aqui foi a mente que não é sistêmica, a mente que julga. Não, tá tudo certo. Mas é bom falar isso, entende? Porque como o sistema ele não vê bom e ruim, isso vai causar um desafio. Ou seja, o sistema entende que aquilo que foi aprendido, né, quando o próximo faz alguma coisa ou utiliza aquilo, ele vai ter mais condições de sobrevivência. E mesmo algo, por exemplo, vamos imaginar que teve um assassinato lá na família. Lá atrás, há muito tempo atrás. A gente julga, por exemplo, aquela pessoa que assassinou, nossa, foi terrível, né? E isso causou e tem um problema lá atrás. Porém, às vezes, se aquela pessoa não tivesse assassinado, ela teria morrido. Tá? Numa guerra, por exemplo, se tem lá pessoas guerreando, aqueles que ganharam possibilitaram a sobrevivência dos próximos. Se eles tivessem perdido a guerra, tivessem morrido, não sobreviveriam. Então a experiência deles
serviu, mesmo que no final aqueles próximos não aceitem que houve aquela guerra ou que fizeram os antepassados. Aí é que começam os emaranhados, tá? Aí que começam os desafios que ocorrem na família. Porque uma das leis do sistema é que nós temos que honrar aqueles que vieram antes. Ou seja, aqueles que vieram antes têm que ser respeitados e têm que ser honrados. Quando isso não acontece, começa a ter desajuste no sistema. E essa é uma das leis, né, ou das regras do pensamento sistêmico complexo. Outra coisa, quando algum elemento é excluído da família, ou seja, alguém na família julga, essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada, a gente não quer, vamos esquecer ela, ninguém fala mais a respeito, então existe uma exclusão. E também muitas, como eles falam, né, às vezes um filho fora do casamento, ninguém olha, a família toda faz de conta que aquela criatura não existe, faz parte. Isso, exatamente. E o sistema, o que ele faz então? Ele vai fazer algumas compensações. Como é que ele faz uma compensação? Esse filho que não foi aceito dentro da família e que é rejeitado, né, então, dentro dessa família, ele pode vir a ser representado por uma outra pessoa, ou o sistema por si mesmo, ele faz que haja uma compensação, ou seja, um inocente lá, que não tem a ver com essa questão, ele pode ser responsabilizado por essa rejeição que houve no passado e passar a carregar problemas sem que haja uma explicação, ou seja, as pessoas não olham, poxa, mas por que tal pessoa é desse jeito? E aí essa pessoa que passou a representar, porque se conectou com essa exclusão, com essa informação de que alguém foi excluído, passa a ter um problema, passa a apresentar uma dificuldade. No pensamento tradicional, nós não vamos conseguir enxergar isso, porque como nós pensamos apenas a respeito de certo ou errado, bom e mal, nós vamos julgar. Nossa, essa pessoa aí que rejeita todo mundo, que não respeita a família, que tem esse problema, é um problema dela, sabe? É um problema de personalidade, é um problema disso ou daquilo. No pensamento sistêmico, nós vamos olhar e ver o todo, e aí descobrimos que existe essa exclusão. E aí quando nessa exclusão, na realidade, essa pessoa que foi excluída, aquela que vem a representar, ela vem para chamar atenção, para que alguém olhe para aquilo, né? Para quem olhe para aquilo que está sendo causado, se ela está causando dor na família, emaranhamentos, é para olhar, porque quando é a mesma coisa, uma pessoa quando ela grita, o que ela está fazendo? Ela está chamando atenção, então é como um grito de socorro para que olhe para aquilo, para que possa ser visto e ser visto pelo pensamento sistêmico de uma forma diferente e ser, não sei se a palavra seria curado, qual seria a palavra? Perfeito. Então, aí a gente vai falar de certa forma, existe um ajuste, né? Então, o que você fala de cura seria um ajuste nesse sistema. Ou seja, o sistema ele percebe que uma das leis foi infringida, por exemplo, houve uma exclusão, aí ele vai trazer essa exclusão para um outro membro do sistema, para que todos olhem aquilo, e quando todos olham aquilo, possam olhar aquela exclusão que aconteceu antes. O problema, o desafio é que normalmente a gente não vai tentar observar isso. Aí entra a constelação familiar. Então, o poder da constelação familiar é justamente através desse pensamento sistêmico, de entender as coisas, através do pensamento sistêmico, poder dar lugar novamente para aquele que foi excluído. E então fazer esse ajuste, que aquilo que foi excluído seja incluído. Faça parte novamente. E isso nós podemos fazer com uma técnica, né, que se chama constelação familiar. Ou seja, através da constelação familiar, através de uma representação desses elementos que fazem parte do sistema, nós vamos identificar onde houve a exclusão, fazer a inclusão. E aquele elemento que estava causando, né, tendo dificuldades, ele pode, então, deixar essa função. Tá? Como se ele deixasse, ele não precisa mais representar se aquilo foi resolvido. Mas ele vai continuar representando. E se não for resolvido nessa geração, pode ser que nas outras gerações volte a ocorrer o mesmo problema. Eu vou fazer, você falou uma coisa muito interessante, volta para a próxima geração. Tem muita coisa que acontece na família que muitas pessoas chamam de maldição.
de uma forma chula, né, que a gente possa falar esse nome. Mas seria mais ou menos isso, né? É aquilo, às vezes a gente olha para a família e fala assim, nossa, isso aconteceu no passado, aconteceu agora e voltou a acontecer. É justamente essa situação toda que você colocou, João. E essa questão, João, que você também tem levado para todos nós nas lives, ele faz lives que ficam à disposição de todas as pessoas através do Instagram. Você pode assistir essas lives sempre às 7 horas da manhã, né? Isso. E todas as lives trazem assuntos interessantíssimos e que esclarecem a você, inclusive na questão do autoconhecimento, porque ele está doando todos esses anos de estudo dele, de conhecimento, para ajudar, principalmente nesse momento de pandemia, a você que está em casa a compreender, a se autocompreender, a perceber também aquilo que você pode mudar, a ter novas formas de olhar para as dificuldades que você tem. E isso é um trabalho maravilhoso, é um trabalho voluntário. Perfeito. É a forma que eu encontrei, porque assim, não se ensina pensamento sistêmico na escola, né? É verdade. Que seria infelizmente, muito importante, né? Seria muito importante, mas essa cadeira, na verdade, ainda não é tão conhecida. Mas, a partir do momento que a gente puder ensinar o pensamento sistêmico para as pessoas, nós podemos ajudá-las a olhar as coisas de forma diferente e parar de conflitar. Então, quando as pessoas começam a entender isso, e assim, eu tenho experiências muito bonitas, sabe? Muito bonitas, por exemplo, às vezes como um problema de saúde, tá? E eu tive uma pessoa que eu encontrei hoje, nem foi em atendimento, né? Mas ela me contando a respeito de um problema, né, de seios, tá? Ela estava com alguns problemas no seio, de cisto, né, essas coisas. Nódulos. E aí o que acontece? E aí a hora que ela me falou daquilo, eu comecei a perguntar para ela, né, a respeito. Eu falei, puxa vida, isso está acontecendo, né, e é difícil. E a gente entende, tá? Existem aspectos que são psicossomáticos que vão aparecer. E a gente descobre isso, por exemplo, os seios são a forma que a gente dá vida, né? A mulher, ela alimenta o bebê, né? Amamenta, então os seios é uma forma de dar vida, de prover a vida. Então a mãe, quando ela dá o seio, ela está dando muito. Às vezes uma pessoa julga a mãe, né, e fala, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, e não percebe que foi a doação dessa mãe que doou o ventre dela, né? Porque desde o ventre a criança já se alimenta com o sangue da mãe, né? Com todos os nutrientes da mãe. Às vezes até com prejuízo para a mãe. O ser humano se forma, né? Isso. Totalmente dentro do ventre da mulher. Perfeito. Então os seios, eles representam, depois que o bebê nasce, esse amamentar. E aí, dentro do pensamento psicossomático, existe a questão que os seios representam os pais, tá? O pai e a mãe. Né? E aí eu perguntei para ela, qual a sua relação com seu pai? E ela me contou, e péssima, né? Não conversa com o pai, etc. O pai abandonou muito cedo. E com a mãe. E ela com uma série de julgamentos com a mãe, sabe? Julgando. E eu falei para ela, e aí eu fui num ponto, né? Porque eu sei que ela é religiosa, né? É evangélica. E eu perguntei para ela, falei, você sabe que na Bíblia diz uma coisa sobre honrar pai e mãe, né? E eu queria só te perguntar uma coisa que você conhece bem. Se lá na Bíblia onde fala honrar pai e mãe, fala honrar o seu pai se ele não tiver te abandonado. Ou fala honrar a sua mãe se ela foi boazinha com você. Fala isso? Ela falou não. Não fala isso. Eu falei, então não tem exceção. A gente sempre tem que honrar pai e mãe. Não importa o que aconteceu. E expliquei para ela isso. E mostrei para ela, né, quando ela foi contando, ela falou das mágoas que ela tinha. Eu expliquei para ela que essas mágoas tinham a ver com... Né, mostrei para ela como isso tinha e estava ligado. E no momento que eu fui contando a respeito, que ela pôde trabalhar essa mágoa, tá, esse sentimento dentro dela, ela começou a chorar profundamente.
mas eu sei que aquilo vai fazer uma diferença para ela. Quando ela terminou, ela estava pronta para poder falar e para poder novamente honrar os pais. Ou seja, você, com o seu trabalho, conseguiu fazer com que ela ampliasse a consciência para algo que ela não via. É como algo que estava oculto dela própria, ela não conseguia ver. Olhar que o pai e a mãe são, através deles, que nós ganhamos a vida. E você que é o único patrimônio, né, que nós temos. E você foi perfeita quando você falou ampliar a consciência. Então, meu trabalho de voluntariado, meu voluntariado de estar nas lives todos os dias, às 7 horas da manhã, e às vezes é difícil, sabe? Porque eu durmo tarde, né? E tenho que acordar muito cedo. Qual é o Instagram? Tá? É João Bastos? É no Instagram, Prof. Bastos. Prof. Bastos, tá? Que eu sou conhecido como 7 professor. 7 horas da manhã, todos os dias você poderá assisti-lo, falando e sempre trazendo pessoas que falam com propriedade sobre os assuntos abordados. Isso, eu trago convidados, né? Então, convidados que entendem desse pensamento, por exemplo, a Cornélia Bonenkamp, o juiz Rodrigo Brito, o Fábio Gomes, o Hilário Seara, né? Então, são pessoas... a Sônia Onuki, né, que é minha esposa, eu trago essas pessoas porque elas podem contribuir, sabe? Pode dar o seu quinhão de contribuição no conhecimento todo que reúne a gente, para que as pessoas possam começar a sair do pensamento de acusar e culpar e começar a reconstruir suas famílias através de, não de culpar mais ninguém, mas de aprender o pensamento sistêmico, mas precisa aprender. Então precisa estar lá comigo às 7 horas da manhã, e eu vou tentar fazer esse trabalho de ampliar a sua consciência para os recursos, para as possibilidades que tem de você ter uma família feliz, sabe? Um relacionamento positivo. E uma vida melhor. Eu gostaria de abordar um assunto, a gente tem pouco tempo agora, porque assim, esse é um assunto que é apaixonante, né? Porque fala de soluções. A gente vê muitos casamentos, isso é um dos assuntos que também foram abordados na sua live, que fala sobre os casais que eles se casaram, mas de repente não tem mais relação sexual e estão juntos. E tem acontecido muitos jovens atualmente que estão vivendo juntos, mas não tem mais relação sexual. E você abordou, né, a questão de que um casamento sem sexo não é casamento. Fala um pouquinho sobre isso, de uma forma resumida. Na verdade foi uma pergunta, né? Na verdade foi uma pergunta. Eu lancei essa pergunta para várias pessoas falarem a respeito disso, tá? Da questão do sexo. O sexo é muito importante numa relação, né? Ele faz parte da relação, ele é uma forma de contato. Para o pensamento sistêmico, então o sistema, ele depende do sexo para ele ter continuidade, senão ele não sobrevive, né? Isso. Então, se todos os jovens decidirem que não vão mais ter sexo, o sistema acaba, tá certo? Ele vai terminar ali com eles. Então, ele não a gente não olha então como certo ou errado ter sexo ou não ter sexo, mas apenas que é algo que é necessário. O que nós olhamos é que cada elemento do sistema, o sistema ele está equilibrado quando todos têm bem-estar. Então, se para uma pessoa, por exemplo, dentro do sistema, ainda tem desejo sexual, ainda tem vontade de ter uma relação, isso faz bem-estar, é bem para ela, é um bem, e a outra pessoa não pode, não quer fazer isso, né, não tem essa mesma vontade, nós vamos ter um desafio a ser vencido. A gente vai precisar ampliar a consciência sobre o que está acontecendo, só que muitas vezes um não fala com o outro. Entende? Isso não é falado, não é colocado claramente. E ali começa a criar uma informação, uma dificuldade, um mal-estar, e aí não existe bem-estar no relacionamento. Então é importante olhar para a questão sexual, não como certo e errado, mas apenas para olhar, né? O que faz com que a gente não tenha o sexo? O que acontece dentro do nosso sistema que faz com que a gente não esteja também se relacionando com o sexo? Além de outras questões, tá? Não é só o sexo, mas faz parte, né? E por que duas pessoas, né, começaram a se unir, né? O casamento é uma construção social, ele não é da natureza do ser humano. O sexo é da natureza do ser humano, mas não o casamento, tá? O casamento é algo que nós construímos. Mudou a sociedade, muda a regra. Se a gente vai para o Oriente, são outras regras. Tá? Você vai em países árabes, pode um homem casar com quantas mulheres quiser.
Tem tribos indígenas que uma mulher casa com quantos homens ela quiser. Tá? Então é uma construção cultural, né? É uma construção. E essa questão. E essa live está à sua disposição lá no Instagram, Prof. Bastos, João Bastos, para você assistir. É só você procurar lá e você vai ver várias lives maravilhosas. Vamos nos despedindo agora, que o programa Trilha Social está terminando agora. Agradeço muito a sua presença aqui e, por favor, deixe os seus endereços eletrônicos para as pessoas entrarem em contato, além do Instagram, né? Perfeito, tá? Então, para você entrar no site, né, do nosso instituto, tá? Onde ele tem, você entra no site, somosjuntos.com, tá? Esse endereço vai levar para o Instituto Onuxam, tá? Mas é somosjuntos.com, tá? Esse endereço já leva lá. Pode me ligar, tá? Se você quiser, manda uma mensagem de WhatsApp para mim, quer esclarecer alguma coisa, tem uma pergunta, DDD 82, meu telefone 99823 7000, tá? 99823 7000. É meu WhatsApp, manda uma mensagem para mim que eu vou te retornar, tá? Às vezes não posso retornar naquele momento exato, mas eu com certeza retorno todas as mensagens que eu recebo. E acredito que e o Instagram, que é Prof. Bastos, tá? E você vai lá, tem um link na bio, onde eu guardo todas as lives, tá? E você pode entrar gratuitamente e aprender e ver o que já foi passado. Tá? Muito obrigada. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem, sempre com novidades boas para você. Até lá!